já sou um pouco conhecido em Minas Gerais, né, em Belo Horizonte, por causa das lutas, né, que eu tive que enfrentar durante a minha vida. De modo que hoje as pessoas dizem, o Dimas é um socialista, é uma pessoa que nunca esteve ausente de nenhuma luta do nosso povo. Nasci em Conselheiro Lafayette, mas vim para cá menino. Né? Aqui eu me tornei um profissional de artes gráficas. Mais tarde passei a jornalista, depois me tornei advogado e sempre ligado aos sindicatos, aos movimentos comunitários. Essa tem sido a minha luta. Eu realmente tenho uma grande confiança na democracia. Mas eu não defendo uma democracia qualquer, não. Por exemplo, nós temos agora uma democracia chamada liberal, mas o povo está marginalizado. Eu defendo uma democracia que poderia ser chamada de democracia participativa. É aquela que se baseia no poder e na força do povo. Porque, se a definição vale, democracia é o poder do povo. Então, o povo é que tem que predominar. Mas num país onde os pobres, que são a maioria, são dominados pelos ricos, que são a minoria, na verdade não há democracia. A democracia que eu defendo é, portanto, aquela em que o povo é o ponto de apoio e é ele que decide o que vai ser feito ou não. Daí, então, vem a minha atividade nos movimentos sindicais, movimentos populares. Eu procuro, junto às organizações comunitárias, né, e quando eu falo em organização comunitária, eu estou dizendo na sua amplitude, não só a dos trabalhadores e a dos pobres, mas também a da classe média, também dos ricos, também, todos, né, têm o direito de defender, né, uma vida digna. Quando eu digo isso, portanto, agora eu procuro estimular mais os pobres, mais os trabalhadores, porque esses não têm defensores. Então eu me coloco ao lado deles, né? Procuro estimulá-los e passar para eles a visão de que é preciso levantar a cabeça. Eles precisam compreender que também são gente e que a culpa de muita coisa que acontece no nosso país não é só daqueles que praticam as coisas más, é também do povão que deixa que eles pratiquem essas coisas. Por exemplo, as eleições. É preciso que o povo saiba escolher seus candidatos, porque senão ele se arrisca a votar, não é, mal e ter depois representantes ou governantes de péssima qualidade. Portanto, a minha democracia, a minha relação com o movimento comunitário é no sentido de fazer com que o povo, na sua totalidade, seja o autor de seus direitos e não a massa que esteja manipulada por quem se julga com esse direito. Eu tenho a impressão que houve uma alteração. No seguinte sentido, o nosso povo, antigamente, há anos atrás, participava das eleições como se fosse boi, uma boiada. Havia até os currais, né? Então o povo era manipulado pelos coronéis donos de terras, né? Eles manipulavam o povo, orientavam num sentido ou no outro, davam alguns presentes também. Tanto assim que o Rui Barbosa foi candidato 2 vezes a presidente da República, não foi eleito em nenhuma das vezes. Perguntado por quê, ele dizia, porque eu não dou botina para os outros.
Mas, então havia essa mania. Mas o povo... mas não era assim uma coisa tão generalizada. Agora, hoje, nós temos o poder econômico, que influi muito. Os próprios representantes do povo, eles, de um modo geral, que existem também as exceções, eu conheço várias pessoas que não podem ser classificadas desse jeito, mas uma grande parte, talvez a maioria, né, dadas as grandes despesas que hoje precisam ser feitas para se eleger, eles acabam se tornando instrumentos dos grupos econômicos. Então, para fazer campanha, eles pedem dinheiro a grandes empresas e depois são obrigados a defender os interesses dessas grandes empresas. Por outro lado, o povo, percebendo essa degradação da verdadeira política, o povo também está exigindo agora muitas coisas. É comum o candidato ser recebido no local e ele já sabe que vai ser pedido, solicitado. Tem que dar uma bola para o time de futebol, né? Tem que botar um bidê lá na minha casa, e não sei mal o que tem. Quer dizer, eu acho mal esse negócio. Política não pode ser tratada assim, não. Não é uma oportunidade para se resolver questões pessoais. Eu acho que os deputados, os vereadores, os senadores podem fazer muito para melhorar isso, desde que eles passem a ter uma conduta correta, a defender os interesses nacionais, né? Nós vimos, por exemplo, há pouco tempo atrás, né, os interesses lá no Congresso Nacional, no sentido, né, de passarem leis contrárias ao nosso povo. Por exemplo, leis que facilitavam a privatização das nossas empresas, né? Leis que fizeram uma coisa tremenda, por exemplo, a quebra do monopólio estatal do petróleo. Eu me lembro, eu era jovenzinho, né, quando defendia o monopólio estatal do petróleo, naquela Praça 7 ali, fizemos muitos comícios em defesa do monopólio. Foi uma luta de 50 anos para construir o que hoje o próprio governo federal está dizendo, o atendimento integral das demandas de petróleo no Brasil. Estamos conseguindo isso. Isso é um motivo para uma grande alegria para nós todos. No entanto, depois de 50 anos, o governo pretende, né, entregar a própria Petrobras. Ora, ele entregou a Vale do Rio Doce. A Vale do Rio Doce, eu considero aquilo ali um grande crime, porque a Vale do Rio Doce, o patrimônio da Vale do Rio Doce, todas as suas minas, né, tudo aquilo que ela possui, estava avaliado mais ou menos em 2,5 trilhões de dólares. Foi vendido por 3,5 bilhões de dólares. Isso é uma coisa horrível, uma coisa que é inconcebível, mas se praticou no nosso país. Não é? As desculpas são muitas. Era desculpa, porque era para pagar a dívida externa, mas a dívida externa aumentou. Não é? Depois disso tudo, a dívida externa aumentou. Quando o presidente João Goulart foi deposto, a dívida externa era, segundo a revista Seleções, portanto insuspeita, era 3 bilhões e 900 milhões de dólares. Nós, durante esse período todo, nós já pagamos muito mais de 100 bilhões de dólares e a dívida hoje está em mais de 250 bilhões de dólares. Meu Deus, onde nós vamos chegar? Tudo aquilo que a minha geração procurou fazer de grande para o Brasil, hoje está sendo destruído pelo presidente Fernando Henrique Cardoso. Essa é a minha grande mágoa. Conheci o pai dele, reuni com o pai dele, o grande general Leônidas Cardoso, um patriota,
um nacionalista de verdade, presidente, o tio do presidente, Fernando Henrique, era o general Felicíssimo Cardoso, presidente do Clube Militar, outra figura extraordinária. Não é? Eu não votei no Fernando Henrique, mas tinha, porque eu votei no Lula, mas eu tinha esperança que o Fernando Henrique, pelo menos, seguisse as trilhas do pai. E ele fez exatamente o contrário. Eu acho que os partidos políticos deveriam concentrar na defesa dos interesses nacionais e dos interesses do nosso povo. Ocorre que os partidos hoje têm sido muito usados, né, para possibilitar a ascensão de pessoas, né, ou de possibilitar as pessoas a conseguirem cargos e empregos, né? Geralmente os partidos têm sido utilizados nesse sentido. Exemplo disso, nós temos uma gama enorme de pequenos partidos, que já são até chamados partidos de aluguel. Não sou eu que estou dizendo, é que eles mesmos que se alugam, não é? Então a gente vê, às vezes, um partido que tem uma sigla bonita, até de interesse social, mas às vezes o dono desse partido é inteiramente contrário, não é, aos objetivos do próprio partido. Então eu acho que isso é negativo. Os políticos devem receber o poder, recebem o poder das mãos do povo e devem devolver esse poder em benefícios para o povo. Eu não tenho a menor dúvida, e eu tenho conversado com muitas pessoas, né, das Forças Armadas, pessoas do clero, tenho conversado como com líderes sindicais, líderes populares. Eu estou convencido que o Brasil está vivendo talvez a sua fase mais difícil, porque a fase da luta pela independência do Brasil foi difícil, né? Muito difícil, mas havia unidade de opinião no meio do povo a favor da independência. Agora não. Agora existe um grupo, um bloco muito grande que é a favor da entrega da soberania nacional. Com a desculpa, a pretexto de globalização, de internacionalização da economia, isso tudo é conversa fiada, na minha opinião, tudo é conversa fiada, porque é preciso se entender o seguinte: o que está ocorrendo no mundo com essa história de globalização, de internacionalização da economia, é um plano elaborado pelos países ricos, no sentido de manterem, eles querem manter, não é, o status quo, aquele nível de vida que eles alcançaram. Nesse sentido, eles estão na dele, está justo. Mas eles querem fazer isso à custa dos outros povos que têm reservas minerais, não é? Que têm recursos vegetais, recursos até hídricos. Eu recebi ainda há pouco tempo um jornal, não é? Onde se mostra que nas escolas nos Estados Unidos, o mapa do Brasil é apenas um pedaço. A Amazônia está fora. Então, o Brasil é isso aqui. Eles estão ensinando na escola. O Brasil é isso aqui. Agora, isso aqui é a Amazônia, que pertence, é uma entidade de propriedade internacional. Lá ensina-se isso como uma coisa horrorosa, não é, que eu vi também, não é? Eles distribuem na Amazônia, de vez em quando, alguns prospectos, perguntando: você já matou algum brasileiro hoje? Né? Porque esse pessoal, o brasileiro, quer tomar conta da Amazônia que pertence ao mundo. Se nós temos a felicidade
de ter um país do tamanho de um continente, isso aí é uma felicidade para nós. Nós não vamos ficar tristes por causa disso, não, porque, na verdade, nesse sentido, eu queria dizer para vocês aqui, o Brasil é um país privilegiado. O povo brasileiro é um país de uma sorte sem ilimitada, não é? A coisa mais importante para mim, por exemplo, que sou neto de francês, eu acho que eu tirei a sorte grande, né? Ter nascido no Brasil, essa terra maravilhosa. Mas eu estive no exílio durante algum tempo e vi, por exemplo, na União Soviética, metade do ano ninguém trabalha, ninguém produz nada. Na outra metade, o pessoal tem que trabalhar muito para recuperar o tempo perdido. Entende? Aqui nós podemos trabalhar o ano todo, não tem problema nenhum. Né? E ainda tem brasileiro que diz, como eu já ouvi, eu ouvi há pouco tempo, numa roda de pessoas, eu ouvi uma pessoa dizendo uma coisa que eu considero horrorosa. Você falou, eu odeio o Brasil, eu gosto dos Estados Unidos. Meu Deus, só porque os Estados Unidos têm um padrão de vida mais elevado? Mas nós podemos chegar lá com muita facilidade. É só preciso nós levantarmos a cabeça. Eu acho que a construção de uma nova sociedade, né, é tarefa da juventude. Eu e meus amigos, os veteranos, nós preparamos o terreno, nós cortamos as árvores daninhas que havia, não é? Eliminamos, procuramos conscientizar as pessoas. Agora a mocidade, não é? Os jovens, esses vão construir esse país, uma grande sociedade. A maior tristeza que eu tenho, não é saber que eu posso morrer de uma hora para outra, porque na minha idade isso pode ocorrer, né? mais fácil, de maneira mais fácil do que com os jovens eu posso morrer. E vou deixar um país em que uma grande parte já está alienada, em que existem pessoas que tramam contra a própria independência do nosso país. Independência que custou o sangue de muita gente. Felizmente, Minas Gerais continua honrando as suas tradições. Minas Gerais se opõe a essa entrega que querem fazer. Aqui morreram vários companheiros, não foi só o Tiradentes. Morreram vários. O Tiradentes derramou o seu sangue. E ele disse uma coisa extraordinária quando foi preso no Rio de Janeiro. Né? Isso consta dos autos da devassa. Ah, se me apanha em Minas. Quer dizer, ele tinha tanta confiança nos mineiros, tanta certeza que ele sabia, se estivesse em Minas, ele não teria sido enforcado. Qualquer país da América, né, tem condições de enfrentar os Estados Unidos. Cuba está enfrentando até hoje, 50 anos está enfrentando. Mas de vencer, de derrotar a política imperialista dos Estados Unidos, só o Brasil tem condições. A primeira vez que eu fui preso, né, foi mais ou menos em 1942, por aí, havia aqui muita gente que estava lutando contra a ditadura do Estado Novo, a ditadura de Getúlio Vargas. Então, eu trabalhava numa tipografia na Rua Carijós, 522, e lá trabalhava também um rapaz chamado comigo, Antônio Raimundo dos Reis, né, que era ligado ao deputado, que naquele tempo era estudante, Simão da Cunha Pereira, né? Irmão de meu amigo, o Carlos Olavo da Cunha Pereira, também um grande companheiro meu amigo.
Então, um grupo que estava organizando a UDN queria lançar um jornal e um manifesto também contra o governo. Então, eles resolveram fazer uma pequena gráfica. Compraram essa pequena gráfica e puseram na Rua Lagoas, logo no começo da Rua Lagoas. Hoje tem um prédio grande lá. Né? E como eu era gráfico, eu e o Antônio Raimundo dos Reis fomos ajudá-los a fazer o jornal, porque eles só sabiam escrever, né? Eles só sabiam fazer oposição. Mas na hora de trabalhar tinha que ser o operário mesmo. Então nós fomos para lá e passávamos a noite ali fazendo jornal e tudo. E isso deu demissão para né? Pedro Aleixo sofreu, Milton Campos, todo mundo sofreu. Agora, no meu caso, o Antônio Raimundo acabou, teve a oportunidade de se esconder, mas eu fui preso. Né? Mas eles viram que, naquela ocasião, eu era muito novo, eu devia ter uns 17, 18 anos, né? Eles viram que eu estava ali, eu tinha feito aquilo sem saber nem o que estava pensando, embora eu já tivesse algumas inspirações socialistas, já conhecia 2 ou 3 comunistas aqui em Belo Horizonte, né? Que naquele tempo eles chamavam de capa preta. Então ocorreu a primeira prisão. Né? Depois houve uma sucessão. Houve tantas prisões que seria muito difícil para eu dizer o número exato. Era rara a semana em que eu não era preso em Belo Horizonte. Um dia eu falei com o cara, mas vocês parecem, falei com o delegado Valadão, vocês parecem que só me enxergam, me prendem todo dia, vai parar com esse negócio aí, tá? Mas não pararam, não. Eu fui primeiro para a França. Estive lá em Paris, né, onde eu tenho alguns parentes ainda, entendeu? E de lá, então, eu precisava de fazer uma operação, porque eu só saí do Brasil, eu tive pouco tempo, eu não fui obrigado pelo governo, né? Eu saí foragido, porque aqui eu não podia fazer a operação que eu precisava, né? Uma cirurgia. Eu não podia fazer aqui, porque se eu fosse fazer, eu seria preso, né? Então, eu tive que sair daqui, né? Fui para fora. E de lá, de Paris, então, aconselhados me levaram para Moscou. Eu devo dizer que fui muito bem tratado. E tive a oportunidade de estabelecer relações com muitos amigos, inclusive, principalmente das colônias portuguesas, né? Pessoal de Moçambique. Aliás, tem até um retrato ali que mostra alguns moçambicanos. Um deles era o comandante-geral da guerrilha moçambicana, que estava lá em tratamento. Né? Então, eu tive essa facilidade. Então, é o seguinte, eu senti na União Soviética o que é o socialismo. Senti mesmo a grandeza do que é o socialismo. Por exemplo, um fato. Eu passei um dia da Revolução, 27 de novembro, eu passei lá. Né? Então eu vi a alegria do povo em todas as repúblicas. Todas as repúblicas. O pessoal carregando as crianças, aquilo tudo. Então o tradutor falou comigo, olha, aqui acontece o seguinte, todo mundo está satisfeito, todo mundo tem pelo menos 3 mudas de roupa. Né? Escola, o estudante recebe para estudar. Aqui ele paga para estudar. Né? Lá ele ganha para estudar. E por aí afora. Então, eu fui no lugar chamado o Clube dos Pioneiros, onde vi os jovenzinhos. Lá eu vi a cápsula, né, do Yuri Gagarin, está lá guardadinha lá. Vi aquele pessoal todo, aquela animação tremenda. E fiquei sabendo o seguinte, 40% de tudo que os soviéticos produziam era passado para outros países do mundo como auxílio. Eles passavam auxílio para Cuba, passavam auxílio para o Vietnã, passavam auxílio para as colônias portuguesas. Onde houvesse alguma necessidade, eles passavam auxílios. Né? Diziam, naturalmente, que ia cobrar depois, mas acabava não recebendo nada.
durante a ditadura, todas as pessoas que lutavam contra a ditadura viviam escondidas. Então, nós tínhamos, por exemplo, aparelhos, não é? Chamava-se aparelhos aqueles locais onde viviam famílias ou então pessoas, não é, isoladas, escondidas. Isso nós não podíamos revelar. Também os segredos, não é, as coisas relacionadas com com o movimento, com os planos, aquilo tudo, não é, que nós tínhamos, não podia. Encontros, por exemplo, de amigos, né? Eu, por exemplo, hoje eu posso dizer que o Orlando Bonfim Júnior, que morou em Belo Horizonte, foi vereador em Belo Horizonte, foi secretário do Estado de Minas em Belo Horizonte, foi um grande advogado em Belo Horizonte, é uma pessoa muito respeitada. Eu tinha, por exemplo, encontros semanais com ele no Rio de Janeiro. Ele era membro da comissão executiva do Partido Comunista do Brasil, né? do brasileiro. E nós tínhamos encontros. Então, os encontros nós não podíamos, né, revelar. Agora, acontece que alguns companheiros, né, ou do Partido Comunista, ao qual eu fazia parte na ocasião, e outros tinham, às vezes, encontros e depois eram presos, e nas prisões eles, às vezes, não conseguiam resistir a todo o sofrimento e então diziam alguma coisa, não é? Ou um ponto que tinha marcado, ou uma reunião que já teria sido acontecida. Eu, por exemplo, participei do congresso do partido, né, em 1967. Eu mesmo não sabia onde era o congresso, no entanto eu participei, porque me disseram que me disseram que você esteja em São Paulo, né, no dia tal, às tantas horas, na praça tal. E eu estava lá. Aí veio uma pessoa, não é, e falou, você vai me seguir, não é? Eu sou o fulano. Então eu segui. Aí me puseram dentro de um carro. Agora eu vou botar você uma venda, entendeu? Tá tudo certo. A gente aceitava tudo porque era em benefício da segurança, não é isso? Do nosso movimento. Então aceitei aquilo, entrei no carro e fomos para um lugar. Dali, descemos do carro, agora andamos vários quilômetros no meio do mato. Mato mesmo, tinha que passar numa pinguela aqui. Por fim, chegamos no local. Ficamos lá um tempo enorme. Eu não sei, acho que foi mais de um mês naquele local, não é isso? E eu tive boas conversas com o Luiz Carlos Prestes, meu amigo, era meu companheiro bom, amizade também. Então, a gente aproveitava os períodos assim, de almoço e tudo para conversar. E foi até um dia que eu perguntei a ele, ô Prestes, me diga uma coisa aqui. Você já leu aquele livro do Jorge Amado, O Cavaleiro da Esperança? O que você acha do livro? Ele falou assim comigo, assim, tirando as mentiras, o resto está certo. Quer dizer, era um camarada muito bom, presta assim nas suas perguntas. Eu acho que a mídia depende do poder econômico. Não adianta a gente fugir da realidade. São grandes despesas para a manutenção de um jornal, manutenção de uma TV, não é? de uma estação de rádio. São grandes despesas. O povo não tem dinheiro. Então, eles são obrigados a buscar esse dinheiro. Eu, por exemplo, tenho esse jornalzinho aqui, que é pobrezinho, modesto, né? Mas que é uma espécie de porretezinho que a gente manipula de vez em quando para lascar
certas figuras aí, né? De vez em quando, quase que eu me sinto tentado a procurar um cara, ô gente, você podia ajudar a pagar a primeira impressão desse jornal? Mas eu não vou, porque eu tenho um grupo que me cerca, vários companheiros, que também pensam do meu jeito. Se eu for, eles vão me expulsar do meio deles, e eu não vou gostar disso, que eu quero continuar no meio deles. Entendeu? Mas então eu acho o seguinte, que a solução para nós está nessas pequenas iniciativas. É TV comunitária, pequenos jornais, boletim, até a cartinha, Rádio Favela, Rádio Santé, que parece que o Pimenta fechou agora, né? Essa coisa toda. Nós temos que criar isso. E o mais é usar aquilo que o Ulisses Guimarães dizia, a boca, é falar mesmo. Nós precisamos, nosso povo precisa perder o medo de falar. Como que nós faríamos se um governo, de repente, o PCdoB, por exemplo, junto com o PT, junto com o PSB e com o PCB, né, fizesse uma coligação, se unissem, o que seria desejar, porque a esquerda, enquanto não se unir, não vai conseguir grande coisa, não.